Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao EducaPE. Eu sou a Amanda, professora de Biologia, e hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema dentro da genética, já que a gente estava abordando o meio ambiente, já falamos um pouco de conceitos de genética, e hoje a gente vem com biotecnologia. Biotecnologia, gente, é um ramo dentro da biologia, tá? E é um dos braços aí da genética. Então, quando a gente fala em biotecnologia, o que é que a gente quer dizer com isso, tá? O que é uma engenharia genética? O que são as técnicas de manipulação genética? A engenharia genética é tipo engenharia civil, engenharia mecânica, né? A gente constrói algumas coisas para ter acesso depois, né, posteriormente. Como é que funciona? Então, tudo isso a gente vai ver hoje, tá? Vê só, a biotecnologia nada mais é do que um conjunto de técnicas de laboratório em que a gente manipula o material genético. E qual é o nosso material genético? O DNA. Então, nada mais é do que a manipulação de DNA. E essa área, né, vem crescendo, principalmente desde lá do final do século XX, né? Principalmente lá no final dos anos 90, a gente deu um maior crédito a essa área dentro da biologia. Existem até os cursos, né, hoje em dia, universitários que estão abrangendo a área de biotecnologia, e é bastante interessante. Vocês vão perceber isso durante a conversa que a gente vai ter hoje. E a biotecnologia, ela utiliza técnicas da engenharia genética. Lembrem aí que dentro da biotecnologia a gente tem o braço que é a engenharia genética, que é também uma manipulação do material genético, tá? E dentro da engenharia genética a gente tem algumas aplicações que eu vou conversar com vocês um pouco mais. Entre as aplicações a gente tem o teste de DNA. Esse teste de DNA ele serve para identificar pessoas. Como assim, Amanda? Esse teste de DNA a gente chama aí de DNA fingerprint. De forma aportuguesada, é uma impressão digital genética. Vocês veem aí na tela de vocês alguns tracinhos, né, uns fragmentos. Esses fragmentos são os fragmentos de DNA. A gente pode dizer que são os códigos de barra, tá, que representam o ser humano. Então percebam aí que na identificação de pessoas, para identificar pessoas, é necessário que a gente lembre que cada pessoa tem características exclusivas geneticamente falando, tá? Então, eu sou diferente de você, que é diferente do seu primo, do seu irmão, do seu pai, mesmo do pai, a gente é diferente. Então, cada pessoa tem uma especificidade com relação ao seu material genético. E aí o que acontece? Dentro da biotecnologia, o teste de DNA é utilizado principalmente em exames de paternidade. Não sei se vocês lembram lá, esses programas que a gente assiste durante a semana, né? Quem é o pai? O teste de paternidade, vamos fazer aquela coisa, né? Então tem aí o exame de paternidade e tem a perícia criminal. Tu assiste aí CSI, né? E imagina que no Brasil a gente soluciona tudo assim, que nem nos Estados Unidos, aquele sonho hollywoodiano, né? Mas não é bem por aí. Mas funciona o teste de DNA. Então, principalmente para essas duas aplicações, né? A gente utiliza o DNA fingerprint, que nada mais é do que fragmentos de DNA. Por que eu uso fragmentos, Amanda, e não DNA todo? Lembrem, lá na aula de genética que a gente teve, os conceitos de genética, que o DNA é enorme, super enorme. Então, fica impossível a gente detectar especificidades quando a gente tem um DNA todo comprido, né? Vamos dizer assim. Então, é interessante a gente cortar esse DNA. Esse corte de DNA, a gente vai conversar um pouco mais na frente, é feito por enzimas bacterianas, que são as endonucleases ou enzimas de restrição, tá? Então, aí faz o fragmento. E na técnica de impressão digital, genética, a gente utiliza uma outra técnica, um maquinário chamado de eletroforese. E na eletroforese lá a gente faz um gel, corre esse gel e aí a gente faz o bandeamento, né? Observa o bandeamento, os fragmentos de DNA. Beleza, gente? Então, uma das aplicações da biotecnologia é o teste de DNA para a identificação de pessoas. A gente também tem aplicação na terapia gênica, que é a modificação do material genético de pessoas que têm uma doença genética que gera uma alteração no organismo. A ideia da terapia gênica
utilizar apenas células autossômicas, tá? Que são aquelas células do organismo da gente. E aí, tentar inativar um gene ou deixar com que esse gene não leve anomalias ou não leve defeitos para os genes seguintes. O que é que eu quero dizer com isso? Que uma doença não passe para as gerações seguintes. Então, a ideia é utilizar a terapia gênica o quanto antes para a gente aí tentar fazer com que não ocorra uma alteração no organismo futuramente, utilizando células autossômicas. Algumas pesquisas já utilizam as células gaméticas, tá? Não são todas, mas é possível atualmente utilizar também esse tipo de célula. Uma outra aplicação é a clonagem. Não sei se vocês lembram, mas é da minha época, né? A novela que tinha, Dr. Albieri, né? Tinha os gêmeos, tinha um clone na novela e tal. Então, a clonagem, quando eu lembro de clonagem, quando eu estudei na minha época, era da novela. Eu não me ligava muito nisso. Hoje eu já percebo que a clonagem é mais presente no nosso cotidiano do que antes. Tá? A gente, quando fala em mitose, por exemplo, a gente gera duas células geneticamente iguais. E a mitose é um tipo de clonagem, se a gente for pensar, tá? No caso de clonagem de DNA em mamíferos, o primeiro exemplo que surge é da ovelha Dolly, tá? E essa ovelha Dolly, ela teve uma série de problemas porque ela foi clonada, o material genético que foi utilizado era de uma ovelha adulta. Então ela viveu aí metade do seu tempo, de estimativa de vida, que foi 7 anos, e tinha uma série de problemas. Então ela é o exemplo mais evidente que temos na genética moderna de clone em mamíferos, tá? E como é que funciona a clonagem, basicamente, tá? Basicamente, eu tenho um pouco de material genético, um pouco de DNA. Esse DNA ele é associado a um vetor. Esse vetor pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, tá? E aí, depois ele é replicado naturalmente, formando aí clones, né? Formando cópias idênticas, geneticamente falando. Beleza, turma? E dentro da clonagem, puxando esse gancho, tá? A gente não pode esquecer da técnica chamada de DNA recombinante, que é muito utilizada para os transgênicos. Os transgênicos nada mais é do que a transgenia, né? Do que uma manipulação genética de organismos. Só que o detalhe do transgênico é que essa manipulação ocorre entre organismos de espécies diferentes, tá? Então, eu pego ali o gene de uma planta, por exemplo, eu pego o gene do inseto e introduzo numa planta, ou vice-versa, tá? Então, exclusivamente são espécies diferentes. Vocês percebem no dia a dia, no nosso cotidiano, que o transgênico em alimentos industrializados, ele é representado aí dentro de um triângulo. E isso assinala no Brasil que o material, ele passou por uma modificação ali genética, né? Ele é transgênico, passou por uma transgenia. Entre os alimentos que são transgênicos e mais conhecidos no Brasil e produzidos, está o milho. O milho que a gente consome, ele tem ali uma parte de material transgênico, tá? Grande parte, na verdade. E esse novo material transgênico, ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o milho que chega na nossa casa, sei lá, no São João, quando a gente aí come muito milho, né? Pelo menos no Nordeste, na nossa região. A gente aí consome muito milho nessa época. O milho, ele tem grãos maiores, um sabor melhor, mais docinho, tá? Ele já não vem com tantas pragas quanto vinha antes, ele vem com os grãos melhores, né, completos, e isso é resultado da transgenia, porque durante a transgenia, né, esse material, ele fica resistente, por exemplo, a herbicidas, né, ele é resistente a agrotóxicos, o que também gera uma discussão e até uma fake news a respeito de alimentos transgênicos. Mas é bom a gente lembrar aqui que a transgenia, ela não deve ser discutida, né? Ela é uma técnica já, e já é atual, já é constante,
faz parte do cotidiano científico, tá? E a única questão que a gente deve repensar é a forma que, principalmente, os alimentos chegam na nossa mesa, se ele é de boa qualidade, tá? Se ele vai trazer malefícios por conta da presença aí dos agrotóxicos, dos herbicidas, e a questão deve ser nesse sentido, e não quanto à técnica, porque assim atrapalha um pouco, né, o movimento da biotecnologia e também os avanços científicos. E um outro tipo de transgênico que é comercializado no Brasil e utilizado é a insulina, tá? Que utiliza aí o DNA humano para fazer a transgenia. E a insulina, é bom a gente lembrar aqui que a rejeição é quase que nula, tá? É muito bem aceita quando os pacientes diabéticos precisam e é bastante utilizada aí em todo o mercado brasileiro. Beleza, turma? Então, lembrem aí, ó, principais aplicações, testes de DNA, clonagem, transgênicos. Beleza? Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que lembrar aqui novamente que a biotecnologia ela está associada à genética, é um ramo dentro da biologia e você precisa ter alguns conceitos de genética bem evidentes na sua cabeça e na sua memória aí para conseguir resolver qualquer tipo de questionamento. Beleza? Então aí a gente lembra aí do que é fenótipo, genótipo, alelo, loco, esses conceitos, gene, são importantes a gente lembrar, tá? Então vejam essa questão aqui no Enem, que foi do Enem, tá? Considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos M, a árvore é M, tá? E as outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen, DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. A autopolinização, não esqueçam, é quando se autofecunda. Então, as árvores aí não estão autofecundando, tá? E os genótipos da matriz da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidas pela análise de 2 locos, o loco A e o loco B, de marcadores de DNA. Então, a figurinha que aparece é essa aqui. Essa figura, gente, é um provável gel que passou pela técnica aí da eletroforese, tá? Esse gel ele é feito de agarose, que é açúcar, ou de poliacrilamida. Provável que seja de agarose, porque é um gel mais barato, de baixo custo, mais fácil de se fazer. E aí, eu tenho um esquema de um gel de eletroforese, um G1 e o gel 2 embaixo, tá? No G1, ele representa aí o loco A e o gel 2, o loco B. Lembrem do que eu disse, que o DNA é feito em fragmentos, né? A gente faz análise do perfil de DNA em fragmentos. E esses fragmentos seriam aí os códigos de barra, beleza? Então, são essas manchinhas pretas. E aí, o que ele quer saber? Da semente S1, de quem foi o doador, né? Da S1. Então, percebam aí que eu marquei, tá? A S1, ela vai aparecer no alelo 1 e no alelo 2, no G1, tá? No alelo 1, ela está associada a DP3 e no alelo 2, ela está associada a DP5. Já no esquema 2, que é do gel 2, o alelo 3 está representando o S1 que está associado a DP5. Então, percebam que no alelo 2 e no alelo 3, o S1 vai coincidir com a DP5. Essa questão, gente, é para a gente lembrar o que é loco, alelo, e aí lembrar de comparar fragmentos de DNA, porque é isso uma análise de perfil de DNA. Então, qual seria a resposta aqui, né? Qual a progênie S1 recebeu pólen de qual doadora? Percebam que ela repetiu DP5. Então, a resposta correta é a letra E. Beleza, gente? Então, é uma questão aí de interpretação. Nada demais. E lembrar alguns conceitos aí dentro da genética. Certo? Próxima questão. Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. A partir de técnicas da manipulação genética em laboratório, o gene de resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema.
É também interpretação. Percebam aí na questão, tá? Ele fala em manipulação genética, laboratório, gene de resistência. Eu falei tudo isso quando estava associado lá à transgenia, a técnica de transgenia, tá? E aí ele fala que foi inserido em plantas cultivadas. Então, pergunta é, do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção é classificada? Ela é um clone, ela é híbrida, mutante, dominante ou transgênica? Lembrem aí, tá? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, a resposta correta, a técnica é transgenia, né? Então, ela é classificada como transgênica, tá? Beleza, gente? Tudo aí ok? Vamos para a próxima. O milho transgênico, perceba que eu falei lá do milho, tá? Um dos produtos mais consumidos no Brasil e que é da transgenia, é um resultado de transgenia, tá? Ele é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo da espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência, letra A, do incremento, ou seja, do aumento de DNA a partir da duplicação do gene transferido, da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido, da expressão das proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado, da síntese de carboidratos a partir da ativação de DNA do milho original ou da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Gente, lembra lá que a transgenia é uma técnica que envolve DNA recombinante, tá? Envolve também enzimas de restrição em que as enzimas de restrição ou endonucleases, como preferir, são enzimas de bactérias, são enzimas bacterianas que cortam em lugares específicos o fragmento de DNA. E aí o que acontece? Há o corte no DNA recombinante, tá? Eu corto. Então, por exemplo, você tem uma sequência GGAT, tá? E eu quero cortar, porque é lá que eu quero inserir a minha informação genética, minha nova informação, meu novo gene. Por exemplo, na transgenia. Então, GGAT, eu tenho essa sequência. Toda vez que tiver GGAT, essa bactéria, essa enzima que é específica para essa sequência GGAT, ela vai lá e corta. GGAT, ela vai lá e corta. GGAT vai lá e corta. Então, é um corte e costura, vamos dizer assim. O que é que acontece depois, nessa técnica? Depois que eu fiz todo o corte lá no meu DNA, nos meus fragmentos, né, de interesse, então eu venho com a enzima, a DNA ligase, e vou colar, vou montar, né, essa nova sequência. Então eu vou lá e saio colando, é tipo uma cola branca que a gente tem. A gente vai, corta e cola. Então é basicamente esse o esquema da DNA recombinante, tá? Eu corto e colo. Então isso faz parte da transgenia, tá? Então qual seria a resposta certa? Lembrem aí a pergunta, voltando, ó. A característica de interesse será manifestada em decorrência, na transgenia. Pensem aí um pouquinho. Pensaram? Então a letra aqui é E, tá? É da tradução do RNA mensageiro sintetizada a partir do DNA recombinante. Beleza, turma? Então é isso, certo? Lembrar de interpretar as questões, certo? Um novo método, na próxima questão, fala em produzir a insulina artificial, que utiliza a tecnologia do DNA recombinante. De novo, transgenia, tá? Então, esse método ele foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, em parceria com uma iniciativa privada. Então, aí está contando a historinha de como foi produzida a insulina, tá? E aí ele depois diz na questão: os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste basicamente na extração do hormônio a partir de pâncreas de animais abatidos, certo?
Então, até aí ele está falando como produz a insulina artificial e pelo método tradicional. Beleza? Então, aí ele pergunta: a produção de insulina pela técnica de DNA recombinante tem como consequência, letra A, o aperfeiçoamento do processo da extração de insulina a partir do pâncreas suíno, B, a seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos, C, o progresso da técnica da síntese química de hormônios, D, impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos e E, a criação de animais transgênicos. Pensaram aí? Então a resposta aqui é a letra D, tá? Tem impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Então para isso foi criada a insulina, né? Transgênica, beleza? Então, turma, é isso. Resumindo de novo a nossa aula, tá? Biotecnologia, que faz parte, é um ramo dentro da biologia, que faz parte da genética, e o braço da biotecnologia é engenharia genética, que tem algumas aplicações como a clonagem, o teste de DNA, o exame de DNA e a transgenia. Beleza, turma? Então me sigam aí no Instagram, não esqueçam, tá? Souza ACMS, espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Até logo, gente!